Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje já é sexta-feira, né, turminha? Está chegando aí no final de semana e estamos encerrando a nossa semana de atividades. Hoje, a nossa aula será de português e paradidático. Então, fiquem aí atentos a essas duas disciplinas, tá? Eu vou pedir para que vocês peguem um livro de vocês de português e paradidático para estar ao seu lado durante a nossa aula de hoje. Quando você está pegando o seu material, eu vou compartilhar o nosso slide. A nossa aula de hoje de português, com a data do dia 30/4, nós vamos falar sobre ortografia. Na nossa ortografia de hoje, vamos falar sobre palavras com SC e S cedilha, né? Então, vamos lá. Palavras com SC e SC cedilha. Esse assunto a gente vai ver lá na página 116 do nosso livro de português. Então, vamos lá. Antes, nós vamos ler um verso, tá? Então, vamos ver aqui esse verso. O sol nasce no horizonte e fascina as andorinhas. A grama cresce viçosas e florescem as plantinhas. Então, vamos lá. Aqui, logo no nosso texto, existem algumas palavras que já se destacam, né? Com SC. Vamos ver quais são. Vejam aí quais são as palavras que vocês conseguem identificar, né? Com SC. Vamos lá, nós temos nasce, fascina, cresce e florescem, né? Nós temos aí essas palavras em destaques nesse verso, né? Então, vamos lá. SC e SC cedilha, esses grupos, eles são chamados de dígrafos, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui recapitular um pouquinho. Então, Tilidiane, a senhora quer dizer que as palavras que possuem SC e SC cedilha, elas são dígrafos. Mas vamos lembrar o que são dígrafos. Dígrafo é o encontro de duas letras que representam juntas um único som. Então, quer dizer que eu juntando essas duas letrinhas, elas vão estar representando um único som. Por isso, são chamados de dígrafos, tá? Porque elas vão estar representando um único som. De exemplo, eu coloquei aqui piscina e deixo, tá? Eu tenho esses dois exemplos aí que vocês podem estar seguindo. Tá bom, turminha? Então, vamos lá. SC e SC cedilha são considerados dígrafos. E dígrafo é o encontro de duas letras que representam juntas um único som. Vamos iniciar aqui com o SC. O SC é usado antes das vogais E e I. Então, geralmente, quando nós usamos os dois, nós vamos utilizá-los antes dessas vogais. Por exemplo, adolescência e piscina. Vejam que antes de nós utilizarmos, né, essas letras, nós usamos as vogais e a vogal I, tá? Não pode jamais esquecer disso. O SC cedilha é usado antes das vogais A e O. Exemplo, nasçam, deixo, né? Então, observem aí
E os dois, né, foram utilizados antes, né, essas vogais. Emprego do SC. O SC, por sua vez, deve ser empregado sempre nos termos eruditos, como é o caso de consciência, acréscimo, discente, fascínio, transcender, miscível, ascensoristas e assim por diante, né? Então, aí são exemplos de algumas palavras da qual nós utilizamos o SC. Vamos aqui, gente, eu coloquei algumas palavras, tá? Que vai até seguir como exemplo na hora da ortografia, tá? A ortografia, ela não é difícil. A ortografia é a prática. E a prática, nós sabemos, na hora da nossa leitura, é o conhecer das palavras. Quando conhecemos as palavras, desenvolvemos melhor a nossa escrita. Então, nós temos que conhecer, né? É aquilo que eu sempre digo para vocês, quando nós conhecemos as palavras, sabemos como utilizá-las e escrevê-las de forma correta, né? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês, né? Que são as palavras que têm o SC. Nascendo, consciência, florescer, piscina, acréscimo, crescente e nascer, tá? Essas são as palavras que eu coloquei como exemplo para vocês, tá? De SC. Não acabou. Também coloquei algumas palavras para vocês com S cedilha. Nasça, cresça, desça, cresço, nasçamos e renasçam, né? Então, também são algumas palavras que eu coloquei para seguirem como exemplo. Se você não conhecia ainda alguma dessas palavras, hoje você está tendo a oportunidade de conhecê-las, tá? Então, esse foi o nosso assunto de ortografia, né? E, como eu falei para vocês, a ortografia ela está mais na nossa prática, quando praticamos, tá bom, turminha? Agora a gente vai para a nossa próxima disciplina. Qual foi que eu falei logo no início da nossa aula? Isso, nosso paradidático. Então, vamos lá. Peguem o nosso paradidático de hoje, que nós vamos relembrar, né, de algumas cenas. Eu não vou contar a história, até porque vocês já conhecem a história do nosso paradidático, então eu não vou contar a história, nós vamos somente relembrar, tá? Então vamos lá. Logo aqui nessa imagem, né, ela vai apresentar o personagem principal de nossa história. E qual é o nosso personagem principal da nossa história? É o Senhor Barato, né? É a história que vai contar do Senhor Barato, né? Onde ele tem uma vida muito longa, né? Porque ali ele parece sempre alguém para pisar, né? E ali ele tenta estar se fugindo, né? E ele é um personagem bastante engraçado. Na segunda parte, né? Nós já vamos ver, né? Que aqui ele já enfrenta dificuldades. Quem é o seu maior inimigo? A chinela, né? É onde todos usam para matar as baratas, a chinela. E aí ele começa já a se fugir do seu maior inimigo, que é a chinela, né? Então aí é que começa toda a história. Na outra, nessa aqui, nessa primeira página, né?
vai relatar já a história, né, do seu barato, né? Que algo muito interessante ali aconteceu, né? Que ele, né, ele era o quê? O imigrante. Imagine aí, gente, uma barata imigrante. Exatamente. Ele era uma barata imigrante japonês, ainda japonês, que tinha ido para onde? Para a Noruega. De quê? Ele foi para a Noruega de quê? De navio. Olha que interessante, né? Então ele, né, era um imigrante japonês, estava indo para a Noruega. E vocês lembram qual é o nome do seu barato? Vocês lembram qual é o nome dele? Exatamente. O nome dele era Takamiko, né? Então ele já estava aí nas suas viagens. Na página seguinte, a gente vai relembrar um pouco, né? Que enquanto os homens eles pescavam, o que foi que aconteceu com o pequeno barato? Ele trabalhava no carregamento de quê? De bacalhau, né? Então, enquanto os homens estavam pescando, ele estava trabalhando. Vamos lá. Lá no seu trabalho, ele tinha que ser bastante o quê? Cuidadoso. Por que ele tinha que ser cuidadoso? Pois ninguém poderia vê-lo. Por que ninguém poderia ver? Por simplesmente, né, ele ser um barato, né, ser uma barata. E por ser um inseto, ninguém podia vê-lo. Se vê, ia sair correndo, né? Então, iam deixar todas aquelas mercadorias, né? Então, imagine aí, né? Ele ter que ser visto, não podia, né? E ele poderia também ocorrer o risco de ser o quê? Pisado. Aqui, né? Já na outra, ele já se encontra, né? Na sua casa, com a sua família, onde a sua casa, gente, era bastante decorada, né? E era decorada também pela senhora Barata, né? Que também era descendente japonês, né? E aí eles decoravam toda a sua casa, tinham seus costumes, né? E ela gostava bastante de se arrumar, gostava de cores alegres, cores vibrantes, gostava sempre, né, de dar uma aparência alegre. Vamos lá. Aqui nessa outra imagem, né, já está todos reunidos em volta da mesa, se alimentando, tendo aquele momento em família. Quando de repente foi que aconteceu? O senhor Barato ele foi ver o quê? O pôr do sol. Olha aí o que ele foi ver, né? O pôr do sol. Ao chegar lá, o que ele se depara com um pintor? Ele está lá pintando um quadro, todo animado, todo feliz, né? E de repente, o que foi que aconteceu? Vocês lembram o que foi que aconteceu logo após, né? Ele ter ido ver o pôr do sol e ter lá ficado olhando, né? Aquele pintor está pintando aquele quadro. Olha o que foi que aconteceu. Olha a cara desse pintor, né? Ele logo ficou espantado, né? Ele ficou bem espantado. E aí, ele ficou espantado por quê? Por que que ele deu um espanto, né? Ele também deu o quê? Um enorme grito.
Ele gritou tão alto, né? Desses que a gente lá, quando toma um susto, né? Exatamente, foi esse grito que ele deu. Ele soltou um grito enorme. E aí, o senhor Barato ficou só olhando para ele e ficou achando aquilo muito engraçado. Só que aí, no quadro que ele pintou, foi justamente isso aqui, a sua própria expressão de medo era considerado muito importante. Por que que estava com aquele medo? Porque ele estava com medo do senhor Barato. Por isso que ele estava com aquele enorme medo. E ele começou a gritar, começou a correr, justamente porque ali ele estava com medo do senhor Barato. Então, por isso que a história é chamada O Grito que Grito. Você já tomou um susto? Já? Como foi o seu grito quando você tomou aquele susto? Assim foi o pintor, né? Ele não esperava ter que ver o senhor Barato ali. E aí acabou tomando aquele susto. Eu contei só uma parte, só para a gente relembrar um pouco da história, tá? Porque agora eu vou explicar a atividade de hoje. Primeiro, eu vou começar pelo nosso livro de português, tá? No nosso livro de português, a nossa aula foi de ortografia, correto? Então, vamos começar da página 116. Vamos lá. Página 116. Primeira questão. Circule no verso as palavras com SC, depois copie no espaço abaixo. Vocês vão circular, vai lá no verso que tem no livro de vocês, circule e depois escreve. Segunda, troque a estrela por SC ou SC cedilha e copie as palavras formadas e separadas suas sílabas, tá? Então, isso é o que você vai fazer. Primeiro, você vai completar, escrever a palavra completando as letras que estão faltando. No segundo espaço, você vai separar as palavras, tá? Então, aqui, primeiro, escreve as palavras completando com as letras que faltam. E na segunda, você separa as sílabas. Na terceira questão, escreva as palavras em ordem alfabética. Então, você vai pegar todas as palavras e colocar em ordem alfabética. Tia, tem palavras que começam com a mesma letra. Você vai para a segunda. Tia, mas a segunda também é igual. Vai para a terceira, tá? E aí você vai colocando na ordem que for a ordem do alfabeto, tá bom? Na quarta questão tem assim. Juntando as sílabas abaixo, forme palavras que tenham SC e S, ou SC cedilha. Então, nas palavras que vocês irem formar, vocês deverão incluir essas letras, tá? Não pode jamais esquecer de colocar, tá? Tem que completar colocando elas. Essa aqui já foi a de português. Agora você vai pegar o seu livro, trabalhando com a literatura infantil, tá? Aquele lá, o nosso paradidático. E esse livro é a atividade que fazemos relacionados à história do paradidático. Vamos fazer lá a página 15. Coloquem lá na página 15. Vamos lá. Na página 15, na sétima questão, né, tem assim, escreva o nome de cada integrante da família de Takami.
Então, você vai colocar o nome de todos os personagens da história aí, faz parte da família dele, tá? Oitavo, circule o local de trabalho da barata no país em que foi morar e o produto em que ele vendia. Então, qual era o produto que ele vendia, tá? E o local onde era o seu trabalho, tá? Era no mercadinho de peixe, era na farmácia, era numa loja. Quais eram os produtos que ele vendia? Eram remédio, roupas, bacalhau ou sushi. Takami só trabalhava durante a noite, pois era uma barata cuidadosa. Por que esses cuidados? Por que ele tinha esses cuidados? Por que ele só trabalhava à noite, né? Então, vocês vão colocar aí por quê, né, desses cuidados que ele tinha, tá? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Desejo a vocês um bom final de semana, um bom descanso, tá? E até a nossa próxima aula. Continuem assistindo às nossas aulas, tá? Então, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.